Levinhas e levinhos do meu coração, no ar, mais um podcast Vida Leve. Eu tenho convidadas aqui super especiais, apresento daqui a pouquinho para vocês e o assunto de hoje promete, aproveitando aí a deixa do mês da mulher, estamos em março, esse assunto eu escolhi a dedo para propor aí uma reflexão pela saúde mental das mulheres. Nós vamos falar sobre a invisibilidade do trabalho, do cuidado, que foi tema, inclusive, da redação do Enem do ano passado. Na verdade, esse assunto ele tomou aí uma repercussão nacional depois desse debate no Enem. E como eu gosto sempre de contextualizar para que vocês vejam, né, a importância desse tema, vou ler aqui 3 manchetes sobre o assunto. Vamos lá. Mulheres fazem mais de 75% do trabalho não remunerado. Mulheres enfrentam rotina de exaustão com sobrecarga de tarefas domésticas. Trabalho invisível feminino vale ao menos 8,5% do PIB, mostra pesquisa. Então, só daí já dá para contextualizar e ver a importância de a gente discutir esse assunto, esse tema. E para isso, vou apresentar para vocês agora uma que já é de casa, que você que me acompanha já conhece, participou várias vezes, tanto do Viva Mais quanto do Vida Leve na TV, que é a Tamara Manes, psicóloga. Seja muito bem-vinda ao podcast Vida Leve. Muito obrigada, é uma alegria muito grande estar aqui novamente, né, com essa nova configuração, com essa nova roupagem, mas tentando aí contribuir, né, de alguma forma. Sempre. Olhe, vou te falar que eu tenho uma convidada aqui especial, rodei, viu? Atrás dessa mulher, ela me salvou hoje. E o sobrenome dela, gente, também é assim chique, viu? Espero que eu não erre. Suzana Lalit, não é isso, Suzana? Isso mesmo. Suzana, ela é professora de de física, da Universidade Federal de Sergipe. A Suzana é multitarefas, viu, gente? Mãe, mulher, esposa. A bicha é entendida do assunto, doutorado em física. Gente, doutorado em física, você já parou pra pensar nisso? Física, meu Deus, eu corro de física. Como é que é isso, Suzana? Seja muito bem-vinda ao Vida Leve. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, poder contribuir, contar um pouquinho desse lado de cientista, né? Porque a gente sempre pensa que cientista é aquela pessoa prática. Estranha. Não, pensa que é uma pessoa estranha. Cientista maluca? Cientista sempre, né? Quando você pensa numa mulher cientista, você pensa numa pessoa maluca. É verdade. A gente quer mostrar que... Vamos quebrar aqui os paradigmas. Os mitos e tabus, né? É verdade. A gente quando para assim, cientista, tão diferente, né? Não é tão comum, né? Eu sou física nuclear. Então, olha, gente, pronto. Aí que pensa... Tem que ser doida. É mesmo. Você já deve ter ouvido bastante. Essa é doida. Ó, física? Nuclear? Né, Tamara? Deve ser assim. Vamos olhar desconfiado. A desbravadora de um universo aí que deve ser super masculino, né? Deve ser. Já vem daí, né? A questão toda, né? Então, assim, pra gente contextualizar, porque muita gente ouve a expressão hoje, que é uma novidade, tá se falando desse assunto, de certa forma, já é um avanço, a gente tá falando sobre isso, porque tempos atrás, sequer esse assunto era debatido, porque é realmente um assunto invisível, assim como o trabalho invisível, que são as tarefas domésticas, que não são remuneradas, não são valorizadas e nem reconhecidas, e aquele trabalho de cuidado que cuida dos filhos, cuida do marido, cuida dos pais, cuida dos membros da família. Então, todo esse cuidado que não é contabilizado economicamente falando, ele gera uma sobrecarga, não só mental, mas também física nas mulheres. Então, para quem está acompanhando a gente agora, nesse exato momento, Tamara, o que é esse trabalho invisível? Quais são os desafios desse trabalho invisível? Pois é, quando você me convidou, eu fiquei pensando, né, onde é que a gente poderia começar falando, introduzindo, para situar um pouco a questão, né, e a gente não vai fugir de alguns temas como o patriarcado, que é o que leva, né, que coloca a gente nesse lugar. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas onde surgiu o patriarcado, né? Por que surgiu? Para que surgiu? A quem interessa, né, isso? E aí eu estava pesquisando e a gente cai na questão de que não éramos, né, não
essa situação há milênios atrás, isso não é uma coisa recente, é uma coisa muito antiga, e a gente lembra, né, temos que lembrar que nós éramos nômades enquanto humanidade, e nesse momento havia um matriarcado. As pessoas andavam em grupos, não eram presas a terra, consequentemente não tinham bens. E aí as mulheres também circulavam nesses grupos, não havia esse fechamento, né, em casas. E as pessoas tinham maior liberdade, inclusive as mulheres. Tinham filhos, podiam sair, não tinham um relacionamento fixo, enfim, era uma coisa muito mais aberta. Quando surge a agricultura, aí o homem fixa um lugar e aí ele precisa reter as coisas e, consequentemente, reter os filhos, reter a mulher para ele ter confiança de que os filhos são dele, para que hajam herdeiros e que comece a passar, né? Tanto ter filhos para poder trabalhar junto com aquele homem que está... E o serviço que começa aí é um serviço braçal. E, naturalmente, a mulher não tem... não é competitivo isso, né? A mulher ela vai ficar realmente com os trabalhos domésticos e esses homens começam a cuidar de animais, né? Da caça, da né? caça, e começa a plantar. Então aí a gente vê o começo, o início dessa estrutura patriarcal, que é justamente quando se começa a ter a materialização, a matéria, né? Os bens. E aí essa mulher ela começa a ficar restrita em um ambiente doméstico, porque é preciso garantir que essa mulher tenha filhos legítimos desse homem. Então você vai vendo outras culturas que chegam ao ponto, né, de ter uma vestimenta completa, que a mulher não pode se expor em nada. Que ainda tem, que né? ainda temos essa realidade. Então a gente vai acompanhando esse movimento. A gente chega no momento atual em que situação? Hoje, a mulher, por toda a experiência que a gente teve, né, de todos esses anos, de dependência, né, de submissão ao masculino, que muitas vezes trazia sofrimento e angústia para essa mulher, porque nem sempre, e não é ainda hoje fácil, né, ter essa relação totalmente ligada a esse homem no sentido financeiro, no sentido... Enfim, as mulheres conseguiram alcançar esse lugar de independência, que aí traz essa sensação de que agora essa mulher também tem direito ao material, também tem direito a conquistar, mas o que ficou daquela época persiste, que é o cuidado doméstico, que é o cuidado com as crianças, que é o cuidado do dia a dia de uma casa, né? Mesmo que você tenha um auxiliar, muitas vezes esse auxiliar também vai estar deixando o próprio filho em casa. Então é uma cadeia, porque veja, até as auxiliares de casa são mulheres. Sim, em sua maioria. Em sua maioria são mulheres. Um caso raro, outro raro que vai mesmo. ser um homem, né? Então você veja que esse movimento, dessa leitura que a sociedade faz, de que as coisas que estão dentro no gineceu, né? Que os gregos colocavam o doméstico como espaço da mulher. Sim. Então a gente ainda vive nessa polêmica, nesse dilema de, minha casa tá suja. O homem não pensa se a casa tá suja ou se não tá suja. Isso é coisa da mulher pensar. E se alguma visita for lá, nossa, mas essa casa não tem dona. E esse a culpa é da mulher. Todo, exato, fica pra gente. Não que a gente vá fazer o serviço propriamente, mas até delegar que alguém faça, muitas vezes é um serviço da mulher. Né? Então são muitos, não só a parte física da casa, mas muitas vezes até essa atenção com o filho, né, de dar um suporte emocional para o filho, porque a gente também como mulher tem mais essa facilidade de tratar dos assuntos emotivos, dos assuntos sensíveis, que muitas vezes os homens não têm essa desenvoltura. Então isso também fica pra gente. Então é uma série de coisas que sobrecarrega mesmo o nosso cérebro. Ele tem que ser hiperpotencializado para dar conta. Veja, eu tô aqui sentada, mas eu tô pensando, nossa, eu vou voltar pra casa, eu vou jantar, né? Vem tudo, parece que tá tudo no mesmo lugar, né? E eu tô pensando e falando com você, mas eu sei de outras coisas que eu tenho que fazer enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto esposa, enfim. Então eu acho que essa sobrecarga, né, nesse andar da humanidade aí, a gente não conseguiu, apesar de ter assumido um lugar mais material na história, de ter poder, de ter acesso, mas a gente ainda fica muito à margem, né, à mercê dessa comparação com o masculino. Muitas vezes a gente não consegue alcançar mesmo, né, o mesmo salário, o mesmo patamar, porque a gente tem que dar conta de uma série de coisas que ninguém dá. É verdade. Suzana, que aula, né? Que coisa linda. Isso que eu me arrepiei. A mulher contextualizou aí historicamente para que você entenda de onde que vem isso, né? De onde que vem esse sistema patriarcal,
De onde é que vem que tudo isso tem que ser feito pela mulher? Então agora você já sabe. Se você não sabia, meu filho, agora você ficou sabendo, porque a gente teve uma aula aqui. E são questões, a gente vê, né, Suzana, que é uma construção histórica. Então você vê que é passado de geração em geração, e mesmo que a gente tenha tido aí alguns avanços, a luta é grande ainda, né, Suzana? Eu costumo dizer que a mulher é multitarefa, né? Nós somos mesmo. Mas o foco, né, o pessoal que estuda neurociência, diz que o foco, a gente só consegue manter o foco em uma coisa por vez. Então, como a gente é multitarefa, a gente não consegue realmente focar completamente no trabalho ou na casa. Então, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo e a gente acaba sendo penalizada por causa disso. Justamente o foco no trabalho que eu não consigo manter porque eu estou pensando lá que eu tenho que cuidar do meu filho, que eu tenho que limpar a casa, me faz diminuir a minha produtividade. Então, essa sobrecarga que a gente recebe, né, já nos faz diminuir a nossa produtividade, né, nos faz ser penalizadas. Enquanto se essas atividades fossem divididas, né, compartilhadas, né, o homem não tem que ajudar a mulher porque ele tem que fazer a parte dele. Porque essa coisa de ajudar a mulher... Agora tem que ajudar. Tem que fazer, né? E quando eles não fazem a parte deles, nós somos penalizados. Então, nós acabamos produzindo menos, temos mais dificuldades e quem nos avalia normalmente são outros homens que acham que a gente faz menos, que a gente não consegue fazer tanto quanto um outro homem, né? Então, somos penalizadas duplamente. Né? Olha, a gente fica assim, parando, né? Enquanto vocês estão falando aí, eu fico analisando. É difícil, sabe? É de todo lado. A mulher, eu quero que fique bem claro o seguinte: aqui não é a questão de buscar culpados, é de buscar soluções, porque inclusive muitos homens também são vítimas, porque eles vieram desse sistema. Não é que eles queiram fazer isso, é porque eles foram engolidos também, foram criados assim. Vamos colocar um exemplo prático, a gente trazendo para o século XXI, nossa realidade hoje. Então, claro que a gente sabe que tem homens que já têm uma consciência de que não é para fazer assim, que já tem uma consciência de que as tarefas precisam ser compartilhadas, precisam ser divididas para poder aliviar o lado de um e do outro, precisam ser acordadas entre, né, o casal. Então, assim, antes que alguém taque pedra aqui na gente, não é um ataque aos homens, é só uma reflexão para que se entenda de onde veio tudo isso e por que ainda persiste. Então, a gente sabe, claro, que sim, tem homens que já estão evoluindo também. Os tempos mudam. Se os tempos mudam, a gente tem que acompanhar essas mudanças e não ficar estagnado, né, no passado, na nossa ancestralidade. Claro, a gente tem como base, porque a gente aprende, né, a gente tira as lições, mas a gente tem que adequar ao nosso tempo. Então, se o tempo é outro, por que certas coisas ainda persistem? Então, vamos lutar. Esse podcast aqui é uma ferramenta. Eu sempre gosto de falar isso. É um recurso para você que tem interesse, né, de ter uma vida leve. Por isso o nome Vida Leve. Porque a vida leve lá engloba tudo que a gente faz. Engloba a nossa vida, bem-estar, qualidade de vida. Então, trazer o tema à tona já é uma forma de promover, de provocar uma reflexão. Já pode acender uma luzinha aí na cabeça de alguém, né, meninas? E, Tâmara, assim, a gente tá aqui falando, né, das tarefas domésticas, de como tudo começou, e aí vem aquela questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, que foi uma grande conquista, mas com essa inserção também vieram outros problemas, né, que a gente sabe, e aí essa desigualdade, ela acaba que é dentro do corporativo e dentro do ambiente doméstico. Isso. E cada vez mais, como a Suzana falou, cada vez mais a gente percebe que a gente também está sendo avaliada por homens, né? Esse universo ainda está muito fechado. E claro que é impossível você perceber enquanto, né, um homem, por exemplo,
O homem, quando estamos numa situação de família, né, que existe uma criança muito pequena e que está muito voltada para a mãe, o homem, ele está tranquilo, ou aparentemente tranquilo, fazendo as atividades dele, né, e ele não tem essa percepção, muitas vezes, de que ele não é uma pessoa, um coadjuvante, ele não está à parte, né, ele tem que participar, ele precisa participar com essa criança. Ele né? E ele precisa não só por conta da criança, mas eu não posso fazer nada pela criança, mas pode fazer pela mãe. Exatamente. A mãe, às vezes, precisa de um suporte, um copo d'água, um suco, um sanduíche, né? Alguma coisa que dê o suporte a essa mulher. Então, é uma competição que a gente acaba sendo colocada, que é um tanto desleal, porque é difícil cada um sentir na pele do outro. Mas você falou uma coisa interessante nessa questão da vítima, do homem também ser vítima desse processo. Sim. Primeiro porque o machismo, né, o patriarcado, ele está em todos. Então, a mulher também, ela está nesse movimento machista. Sim. Somos nós que criamos os meninos. Então, muitas vezes falhamos vai também repassando, né? nesse sentido de trazer para esses meninos uma leitura mais apropriada do que é o feminino, ou do que é que esse feminino precisa, né, para se sentir acolhido. E me fugiu agora. Às vezes a gente fala tanto que a gente perde a raciocínio. É porque assim, uma coisa puxa a outra, né? Você estava se referindo à parte que eu falei do homem, que também alguns são vítimas desse sistema. E aí eu acho que fica pra mim o que chama mais atenção é o homem não ter lugar também de fala do sentimento dele. Sim. Né? Não é que ele não tenha lugar de fala, que pode ser até que ele tenha... pode ser até que ele seja ouvido por alguém, e ele, né, possa até ser, mas ele não tem esse desprendimento de falar sobre as emoções dele, porque isso faz parte do feminino. Exato. Então isso é um prejuízo muito grande para eles. Eu estava até comentando com você antes, né, da gente iniciar, que a procura num consultório de psicologia masculina, pelo menos na minha realidade, é muito pequena. Existem homens hoje que já estão preocupados, né? Às vezes é afetado mesmo por alguma coisa mais significativa e comparece, vem procurar ajuda, mas quando a gente vai procurar tocar um pouco mais nas feridas, nas sombras, nas dores, porque não tem não foi ensinado. Porque, veja, a manifestação emocional é um comportamento também aprendido. A gente precisa ensinar os nossos filhos, homens, a falarem sobre o que eles sentem, a entender que tem uma parte sensível dentro deles. E lidar com parentes, cuidar dos pais, cuidar do filho, envolve o emocional. É muito importante o emocional. E realmente eles acabam não tendo essa habilidade, né? Porque não foi ensinado. Não foi ensinado. Como você acabou de falar, homem, o que a gente ouve? Homem não chora. Então eles crescem ouvindo essa frase, né? Claro que a gente sabe que, graças a Deus, hoje já está mudando mais essa realidade, né? Alguns já têm consciência de que não vou falar isso porque isso não é verdade, mas tem muito homem que ainda pensa assim, né? E aí você faz o que com a pessoa? Você trava, você bloqueia. Ele não vai ter essa habilidade, porque é uma habilidade, né? Você desenvolve de se abrir, de falar sobre os sentimentos, porque se ele fizer isso, ele é fraco, né? É o que foi ensinado. Então, quando eu falo para vocês que não é uma questão de buscar culpados, eu gosto bastante de frisar isso, é justamente por isso, porque os homens, muitos deles também não têm culpa. Eles foram engolidos por esse sistema que ainda hoje persiste e que alguns estão conseguindo, né, ainda bem, evoluir e passar para os seus filhos, para os seus netos, uma forma diferente de educar, de trabalhar, de conversar, né? Que é isso que a gente está propondo aqui. Você falou essa frase, né, de homem não chora, mas tem tantas outras, né, que a gente escuta, infelizmente até hoje, que só dificulta, né? Você falou no seu consultório, é um dado que é pesquisado, ele é comprovado aí através de pesquisas, de estudos. Realmente, quem mais procura fazer uma terapia? As mulheres. Quem mais toma ansiolíticos e antidepressivos são as mulheres. E esse dado não é à toa. Por que isso acontece? Por causa dessa sobrecarga mental que a gente vive, que é uma jornada dupla, que é uma jornada tripla, muitas vezes quádrupla, sabe-se lá quantas, né? Porque muitas mulheres que estão hoje no mercado de trabalho, elas estão lá e continuam fazendo as tarefas em casa. Então, a exaustão é muito grande. Quando meu filho era pequeno, o pai dele
e eu tínhamos o mesmo emprego. Nós dois éramos professores universitários. Mas quem rendia a nossa cuidadora, empregada, né, que era a nossa secretária do lar, era sempre eu. Porque, não, mas eu tenho que fazer. Como se eu não tivesse. Então eu tinha que ir para render ela. Então, assim, eu tinha essa ajuda, porque eu trabalhava, né? Sim. Eu não tenho família por perto, né? Minha família está toda distante. E aí a gente tinha que cuidar do filho pequeno, mas quem cuidava realmente nesses momentos tinha que ser sempre eu, estar lá. Não que ele contribuiu bastante, ele participou muito. Mas eu me lembro dessa frase, assim, quem vai pra casa não, porque eu tenho que fazer. Eu Só não sou eu, né, mulher? Vai você. E a gente também se sente culpada. Sim. Se a gente não faz, a gente se sente muito culpada. Eu tô aqui, meus pais estão em Campinas. E ambos estão já idosos, com 80 anos. Meu pai teve um AVC há alguns anos, minha mãe tem muitas doenças, toma uma sacola de remédio, vai ter que fazer uma cirurgia. Sim. E assim, eu tenho um irmão que mora lá, numa casa ao lado da casa deles. Quem cuida, quem leva no médico é minha cunhada, não é minha irmã. A mulher. Inclusive ela fala, assim, que às vezes fala pra ele, tem que fazer isso. E ele olha pra ela e não, e quando você vai? Você vê como são as coisas. Ele que é o filho, né? Mas aí ele tem a esposa ali, o suporte, então ele joga pra mulher. E eu me sinto culpada de estar aqui, de estar longe. Então eu tô numa fase de mudança justamente pra ir pra perto, poder ajudar, mesmo com o trabalho. Então eu tô pedindo 1 ano de afastamento, eu vou trabalhar lá, vou continuar fazendo as minhas coisas. Também tive a oportunidade, porque meu filho também foi para lá fazer faculdade, então agora eu não tenho uma dependência do filho aqui, né? Sim, porque se seu filho já tá com que idade? Tem 18 anos. E então entrou agora na faculdade, por sorte ele escolheu na mesma cidade, né, que é Campinas. Então agora eu posso cuidar do filho e dos pais na mesma cidade. Sim. Mas a gente se sente culpada de estar à distância, vendo as coisas acontecendo. Então eu frequentemente vou para lá. É caro, né? A gente fica toda hora viajando. É complicado com o trabalho, mas eu tento fazer quando eu posso. Às vezes eu vou a Belo Horizonte, é longe de Campinas, eu falo, tô aqui, tô quase. Deixa eu dar uma chegadinha ali. E vou pra ver, pra levar no médico, se possível, fazer alguma coisa por eles sempre. E se não faz, a gente realmente se preocupa, se sente culpada de não estar fazendo, né? É nossa obrigação, fica bem. Já está enraizado, né? Já está embutido na nossa mente, né, Tamara? Você, enquanto psicóloga, deve ouvir muito isso aqui no consultório. Esse sentimento horrível de culpa que consome a gente, mesmo a gente sabendo que não é para se sentir assim, mas é automático, a gente se sente. Sim. É uma sensação eterna de que a gente não é suficientemente boa, né? E que a gente precisa estar sempre fazendo um pouco mais para ser amada, para ser respeitada, para ser aceita. Então, é como se a gente não faz, então a gente desagradou. A mulher está sempre muito presa a esse sentimento de desagrado, né? De que a gente pode desagradar a qualquer momento e a gente vai ser rejeitada, e a gente vai ser esquecida, a gente vai ser... Enfim, então parece que a gente está sempre presa. É uma leitura, né, que também é colocada de alguma forma... eu estava até comentando há pouco tempo, né, antes de começar, dos textos ou das coisas que existiam nas revistas da década de 50 e 60, né, que as mulheres tinham que ter uma verdadeira devoção a esse homem. Era pra idolatrar, viu, meu povo? Pega aí, então, agora você tem que... Vamos aqui, lê aí rapidinho, aqui. Só pra você sentir emoção. Vamos tentar achar aqui. Mas olha só o que acontece hoje. Isso era na década de quando? 50 e 60. 50 e 60. Eram mas, dicas, infelizmente, ainda hoje tem. Eram dicas, né? Para olha as moças. Dicas. Para as moças que iriam casar. Olha lá. Não se deve irritar o homem com ciúmes e dúvidas. Jornal das Moças de 1957. Pode rir, viu, Ítalo? Se desconfiar da infidelidade do marido, a esposa deve redobrar seu carinho e provas de afeto, sem questioná-lo. Revista Cláudia, 1962. Tá vendo, gente? Né? É real. Essa é interessantíssima. A desordem em um banheiro desperta no marido a vontade de ir tomar banho fora de casa. Jornal das Moças, 1965. Então veja, a mulher ela tem que estar
perfeita, ela tem que estar agradando, ela tem que estar... Tá vendo, Suzana? A cara é dura, viu? Suprindo todas as necessidades, porque, veja, ele pode ir embora. Veja, Ele vai te deixar e vai arrumar vai outra. te deixar e vai arrumar outra. E você vai ficar como? Largada? Peraí. Minha avó falava pra mim que tinha que lavar louça. Eu falava assim, meus irmãos, não, mas eles são homens. Você não vai fazer pro seu marido, senão ele vai te abandonar. Então tinha a ideia das próprias mulheres, né? Sim. As mulheres consideravam isso importante. E se consideravam, infelizmente, e muitas consideram ainda hoje, né? Infelizmente ainda tem as mulheres que acham que isso é tarefa da mulher, só da mulher, e se a mulher não fizer, o marido E aí, não vai querer. Nesse movimento que você fala, por exemplo, do seu irmão, é um pouco disso, né? Que você não vai resolver pra mim? Né? Por que você não vai resolver? Meu pai e minha mãe, mas vai lá e resolve, né? Gente, ele acha que ele não tem capacidade, também tem isso. Ele acha que ele não consegue, que a esposa faz melhor. Então ele demanda pra ela uma coisa que não é assim, é família, mas é muito mais pra ele. Você veja que a gente fica assim, com raiva dos homens. Mas quando a gente para pra estudar um pouquinho, né? Pra ver de onde a gente surgiu, a gente acaba tendo até dó também, porque é vítima também. Não tô dizendo que são todos vítimas, não, viu? Porque tem cada um aqui que eu não sei não, né? Mas assim, veja, principalmente famílias grandes que tem mulheres e homens, como você colocou. Sua avó chegava pra você e dizia, você não vai lavar? Homem não lava. Por que o homem vai lavar? Então, o homem, ele cresceu com essa ideia de que ele não pode lavar um prato, não pode forrar uma cama, de que ele não pode cuidar do irmão menor, porque ele simplesmente é incapaz de fazer isso, porque isso é a mulher que faz bem feito. O homem não faz. Então, essa ideia, ela ainda persiste. Então, por isso que foi assim, normalizado, né? Às vezes não é nem discutido realmente, né? Porque acreditam piamente de que realmente o homem não tem essa capacidade. E aí tem aquele discurso do, mas ele participa, não, ele ajuda bastante. Veja, eu acho isso tão carregado, sabe? Ele ajuda muito, ele participa e não, ele faz o papel dele. Até hoje a gente escorrega. A gente que está discutindo, que está estudando, a gente escorrega como um sabonete mesmo. A gente ainda fala, não, mas ele ajuda, né? A gente se pega nesse discurso ainda falando que ele ajuda. Quando, na verdade, ele é, né? Claro que a gente sabe. Uma vez eu estava aqui no consultório com Tâmara e a gente estava discutindo algumas coisas biológicas, né? Biologicamente falando, fisiologicamente falando, da natureza da mulher. Tudo bem, isso é uma questão. Quem é que gera, né? A mulher. Tem questões que realmente a gente para e vê que tem algo ali biológico, instintivo, né? Né, Tâmara? Você estava me explicando ali naquele dia, só pra gente situar aí. Sim. Tem a questão da amamentação, propriamente, sim, né? Que é uma coisa que realmente é muito... da mulher, essa coisa do nutrir, né? E a gente fica com isso se estende, né? A nutrição, a mulher cozinhar, a mulher não só dá o seio, o leite materno, mas ela cozinha e isso vai se estendendo. Mas eu queria até comentar sobre essa questão da ajuda. É muito interessante, porque às vezes a gente tem essa leitura, né? Não, mas ele me ajuda. E aí eu fico pensando, bom, vamos até fazer a leitura de que ajuda. Mas veja, essa mulher teve que de alguma forma pedir. Ela teve que dizer. Ela teve que dizer como ela queria, o que ela queria. Esse homem, ele não assume um lugar de pensante sobre a casa e sobre os filhos. É como se dentro de casa ele fica meio que, se ela não mandar, ou se ela não pedir ajuda, ou se ela não disser, se ela não gritar. E aí ela tem que também pensar, veja, esse lugar a mulher ter que estar pensando em tudo, inclusive naquilo que vai pedir para o homem, não alivia, porque se ele não assume um lugar de ser pensante também, essa mulher vai ter que pensar sobre tudo, mesmo que ela não vá fazer, né, assumir, fazer, sei lá, dar banho na criança, mas você teve que pedir, então você já pensou, isso já lhe desgastou, e aí... Já, né? E entristece, não sei se já aconteceu com vocês, mas a mulher, ela tem 2 momentos, assim, super marcantes. Um é a maternidade, né, porque quando a gente vira mãe é um 360 graus, assim, que dá na nossa vida. E o outro é quando os nossos pais estão envelhecendo, que você está sentindo isso agora, Suzana. Então, assim, são momentos bem marcantes, né? E que demandam muito da gente.
E a gente fica perdida. E o fato de ter que pedir entristece, aborrece. Porque, tipo, eu tive que pedir. Será que ele não tá vendo? Isso. Né? Isso. Não, eu tava só pensando, né? Você comentando essa questão dos seus pais. Há um tempo atrás, era muito comum famílias que eram maiores, porque antigamente, né, as famílias tinham 5, 6, 7 filhos. Não sei se vocês lembram, mas vira e mexe ficava uma filha dentro de casa. Aquela filha que, inclusive, os pais até sabotavam de alguma forma que aquela filha namorasse, saísse, porque ela era aquela destinada a cuidar dos pais. Era a tia que ficava vitalina, né? Como se chamava. Era mesmo. E ela ia cuidar dos sobrinhos, né? E aí os irmãos iam tendo filhos, e aí tinha esse conjunto de pessoas, algumas mulheres juntas para cuidar das crianças, mas tinha essas tias. E pior que ficavam, era mal vista, né? Além de tudo. E ainda se falava, vitalina, ficou pra tia. Olha. Era a pessoa que ficava cuidando. Ela era muitas vezes desmerecida como mulher, né? Ela não tinha atributos para ter conquistado um homem, e aí ela ficava em casa para cuidar, mas aquilo era quase que uma sabotagem para que aquilo acontecesse mesmo. Falando em sabotagem, tem uma coisa assim que é a tal da romantização, né? Desse trabalho. Quando é falado, tentam falar de uma forma romântica, né? Não, mas é porque a mulher, né? A mulher que pode fazer isso. Olha, veja como é lindo essa mulher, a mulher que gera vidas, né? É a mulher que amamenta. Olha o poder que essa mulher tem. Então, assim, se romantiza muito para que a mulher não se sinta, né? Tão sobrecarregada, tão afetada. Mas isso não passa do romantismo, minha gente. Claro que a gente sabe que é lindo ser mulher, que gera vidas, é maravilhoso, que amamentar nosso filho, que tal. Mas, gente, vamos falar na real. É muito desafiador. Sabe? Só o fato de, para e pensa, você gerar uma outra vida já é meio que assustador. Sim. Destrói teu corpo. Já começa assim. Você tem que ser linda, maravilhosa, né? Mas aí você vai gerar uma vida e vai ficar com aquela barriga grande. Sabe? Não é nada romântico. Estria, se engordar. É tanta cobrança. Os hormônios vão fazer uma revolução no seu corpo. E você tem que passar por aquilo tudo perfeito, porque além de tudo você tem que lembrar que você é esposa e vai continuar fazendo as coisas em casa. E se tiver um trabalho fora, também tem que ser perfeita, porque mesmo sendo perfeita, muitas vezes você é condenada por aquela tarefa que você vai deixar de fazer no trabalho num momento tão crítico, né? Algumas coisas têm mudado recentemente, mas é muito difícil. Muitas vezes não se contrata a mulher porque é mulher. Porque exato. Até hoje tem isso, né? As mulheres ganham menos, as mulheres têm menos oportunidades, as mulheres às vezes assumem os mesmos cargos que os homens e mesmo assim ganham menos que eles. Então, assim, é claro que existem avanços, mas são pequenos avanços, né? A gente ainda tem um longo caminho aí pela frente e isso dentro, por exemplo, questões mesmo de oportunidades, de carreira, né? Quantas vezes as mulheres, elas têm que interromper a carreira delas? Porque elas dão prioridade, né, à criação dos filhos, à casa. Você não vê o homem parando para fazer isso, quem para é a mulher. Eu, para evitar, tive filhos só depois que eu passei no concurso. Porque senão... Foi sabida ela, viu? Suzana, você foi sabida. Passei no concurso, né, para professora e eu falei, não, mas deixei para muito tarde. Tive dificuldades. Sim, isso ainda tem essa. Tive que tomar remédio para não perder filho, porque eu perdi 2 antes de engravidar no meu filho. Então a gente adia isso para... Corre riscos, né? Então, e eu venho de uma área que é muito masculina, né? Muitos homens. A gente estava conversando com um cientista, né? Cientista é aquela pessoa estranha, né? Você não pode ser mulher. As mulheres já não escolhem ser cientista porque elas têm que ser femininas. Se elas são femininas, não pode ser cientista, que é aquela coisa esquisita. No caso, no bate, né? E outra, a cientista só casa com seus pares, né? Que também são outros estranhos, né? Você já deve ter ouvido, né? Doido com doido, né? Desse então, nível. quando a gente chega aqui, a gente é uma mulher normal, né? Não é?
linda, maravilhosa, mas sou uma mulher normal, que gosta de me vestir como mulher. Já não sou inteligente, não é possível ser inteligente, ser bonita, não ser, pode, né? não combina. Então, a feminilidade não está associada a essas profissões. Então, é muito difícil, e a gente ainda entra num mundo que hoje nós temos muito mais mulheres estudando, nós somos maioria, mas nós não estamos nos cargos de chefia, né? A gente é maioria sem atingir o máximo da profissão. Em ciência mesmo, a gente vê muita gente falando que deve apoiar as mulheres, mas tem muitos homens que falam, não, é o justo, qualquer coisa que veja diferente, que faça na direção das mulheres subirem na carreira por alguma ajuda, né, que a gente precisa, porque a gente é julgada por homens. Isso não é justiça. Isso nós estamos fazendo um benefício para algumas. Eu já ouvi várias coisas assim. E no final a gente é julgado por outros homens que vão olhar a produtividade. Sim. E não vão ter a gravidez, a amamentação. Eles não passam por nada e não vão ter que disso. cuidar dos filhos, dos pais, né? Mas é justo. É justo ter mais homens em comando, né? Gente, é árduo, sabe? A gente vê, assim, vários probleminhas que são, assim, do século XXI, os problemas mentais, emocionais, né, Tâmara? A depressão, é a ansiedade, é estresse por causa dessa sobrecarga, né? O que você ouve, assim, de relatos? Você estava falando aí, né, do quanto que a mulher abre mão das coisas da vida dela, não só pelos filhos. São vários casos, 1, 2, 3, 4, são vários. Às vezes a mulher, né, passa uma vida inteira com aquele marido, sei lá, 20, 30 anos casada. Muitas vezes teve, por mudança no trabalho do marido, ela vai se mudando com esse marido e com os filhos, mudando de cidade, mudando, né, de região, abrindo mão, às vezes, né, até de um trabalho fixo, de uma coisa, mas que não tem como transferir. Essa mulher se sujeita porque tem uma família. Exato. E tem, né, como ideal a família, né, a manutenção daquele sistema. E aí, às vezes, acontece bastante, de quando esses filhos ficam maiores, esse casal se desfaz. Então, às vezes, é com 30 anos de casamento. E acho que a maior angústia que dá, e quando eu recebo, né, esse tipo de situação, é ver que essa mulher, inclusive, ela perdeu a própria alma. Ela não sabe quem ela é mais. Perdeu a identidade. A identidade. Eu acho que todo o perigo, né, todo o processo, porque, veja, é um assunto muito sensível e é uma coisa que realmente a gente vai passar. É necessário que a gente passe anos e anos, e as gerações futuras e tudo mais. Mas a gente não pode se perder da gente. Às vezes, o que eu percebo em consultório demais é que, às vezes, eu pergunto: quem era você antes? O que você gostava de fazer antes? Você lembra quem você era antes? Você lembra que cor que você gostava de vestido? Que tipo de filme você assistia? Qual era o lugar que você costumava lanchar, frequentar? Com quem que você saía? E muitas vezes essa mulher já se perdeu completamente, porque ela viveu tanto a vontade dos filhos, por necessidade, e a vontade do marido, por imposição, que ela não sabe mais quem ela é. Então, trazer a alma dessa mulher de volta, muitas vezes, é a maior dificuldade que a gente tem, assim, de acessar esse lugar de novo. E são mulheres fantásticas, assim, que construíram, que fizeram filhos fortes, sabe? Seres humanos que alcançaram lugares interessantes na vida, mas elas foram abandonadas por tudo. Porque tem outro ponto também que eu acho interessantíssimo. Muitas vezes acontece de se desenvolver algum transtorno emocional por conta da separação, porque aí ela percebe que tudo aquilo foi em vão, aquele sentimento, né? Que ela doou aquela energia intensa naquilo, porque era, né, para grande parte das mulheres, uma meta, né? Sim. Você construir a sua família e ver esse que é um patrimônio, né? E você vê aquilo se perder e aquilo volta para você com um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade. E essa mulher, muitas vezes, além de tudo, como é esse homem que é ele, que tem o poder do dinheiro, que acaba que tudo foi voltado para ele, os filhos também muitas vezes esquecem essa mulher. Eles se voltam pro pai. Porque ainda é o pai que tem. Né? E aí essa mulher muitas vezes é marginalizada. Sabe, o que vem dela, minha mãe não tá falando mais nada com nada, tá louca, sabe, minha mãe tá tomando tanto remédio, sabe, ela não tá bem,
E aí essa mulher é marginalizada em tudo, na fala, às vezes até no espaço físico, ela fica, né, num apartamento, mas numa situação mais afastada, enfim. Sim. Acontece muito isso. Então, esse movimento aí dos transtornos emocionais, muitas vezes deságua até nisso. Isso é uma situação mais esdrúxula, mas a gente vai sendo... Se a gente não presta atenção, opa, peraí, eu tô me perdendo, deixa eu voltar. Se a gente não faz esse movimento, essa higienização mental, né, para trazer de volta quem a gente era constantemente, a gente corre um grave perigo, um sério perigo de se perder. E a gente se perde fácil. Eu sempre tive minha profissão, sempre trabalhei, mas meu filho saiu agora e eu estou me sentindo vazia. É o ninho vazio, né? O ninho vazio. E assim, é estranho estar em casa sem ninguém para eu cuidar. Afinal de contas, né? Já era tão normal, né? Era a minha rotina. Não ter ele ali me fez um vazio. Eu preciso disso. Então, ir para lá também agora vai me fazer bem, porque a minha cabeça ficou um pouco confusa, né? Então, lá... Veja como né? Veja como é louco isso, né? Você sente falta porque você se acostuma com aquilo, né? Eu levanto, não tenho horas. Eu trabalho, sou professora, tenho os dias de dar aula, mas os outros dias eu não tenho rotina, porque eu posso trabalhar mais tarde. Então eu levanto, eu não tenho que fazer café pra ninguém. Que estranho, né? Eu tenho que... É só essa roupa que é pra lavar, assim, algumas coisas. Oh, meu Deus. Aí tem gente que assiste, ai, quem dera, vamos trocar. Engraçado, né, isso. É porque cada caso é um caso, né? E cada fase também, é cada fase. E as coisas vão mudando, né? Porque nesse processo você vai precisar se preencher de novo de você mesmo. De você mesmo. Né? De descobrir coisas que você, de repente, não arriscou fazer. E que deixou de fazer por alguma razão. Porque tinha um menino pra tomar conta. É como você vai falando, a gente vai realmente perdendo, né, a nossa identidade. A gente vai esquecendo de quem a gente é, do que a gente gosta. E eu nem sou uma pessoa assim que era só dedicada à família. Sim. Eu sempre trabalhei. Eu imagino que uma mulher fique só dentro de casa, cuidando do marido, dos filhos. Como deve ser duro nesse momento que o filho vai embora, né? É de enlouquecer mesmo. Trabalhar muito a mente, viu? A gente tá aqui falando, por exemplo, mulheres que conseguiram, né, se inserir no mercado de trabalho. E aí elas têm essa dupla jornada, porque mesmo que você não faça, não coloque a mão na massa em si, e você tenha um suporte de uma funcionária, de uma diarista, mas tem aquela questão de você ter que saber delegar, e muitas vezes a gente não sabe delegar, mesmo você tendo esse suporte, é você quem pensa, é você quem planeja, né, todo o dia a dia, o que vai ser feito, como vai ser feito. Então, assim, mesmo que você não vá lá e que você tenha esse privilégio de ter alguém para te ajudar, isso não quer dizer que você não sofra por ter que tomar as decisões. Você já foi num almoço de família e você perguntou para seu pai o que tem de almoço? Ninguém pergunta pro seu pai. Quem perguntou? Seu pai. Pai, qual é o menu, né? Qual vai ser o cardápio? Jamais, né? Sabe? A mulher tem que providenciar tudo, gente. Olha um exemplo clássico. A escola. Os filhos na escola, principalmente nessa idade assim de 8, né, tal, na primeira infância, o primeiro setênio, tal, e que a mãe tá ali acompanhando, né, as demandas vão aumentando e você é a mãe, então você que vai olhar, né, porque pelo menos assim, do meu círculo, né, de convivência, eu conto no dedo o pai que senta para fazer a tarefa com o filho. Tem, claro que tem. Mas eu tô falando em termos de proporção. Vamos contar aqui que é uns 90% mulher e 10% homem. O meu digníssimo, olhe bem pra mim. Sabe o que ele faz? Ele fecha a porta do quarto e vai assistir lá as séries enquanto eu estou ensinando Davi. Porque sabe o que ele diz? Eu assumo logo, eu não tenho paciência. Aí sai, certo? E aí, quando escuta um grito, que a pessoa aqui grita, né? Porque assim... Essa geração de hoje passou um vento e eles estão assim, né, gente? Perdeu a concentração, perdeu o foco na tarefa. Então, eu tenho paciência até um certo limite. Quando eu vou explicar, que eu vejo que ele tá fazendo outra coisa, eu começo a soltar, viu? É um grito ali, grita que vem o meu digníssimo. Mas você grita demais. Eu olho pra cara dele. Eu não vou nem dizer que o que eu falo aqui é proibido para menores. Porque
minha gente, você não vai lá, né? Você assume simplesmente que não tem a paciência e você ainda vem criticar porque eu gritei, sabe? O pai de Felipe é sérvio. Ele podia ter ensinado a língua desde pequenininho. Não era conversar com ele, sabe? A desculpa dele é: Felipe não quer aprender, não tem paciência. Eu falei: ele aprendeu português como? Eu conversava com ele em português. Foi por osmose. É assim. Então, e pode ver quando tem casais que tem um de uma nacionalidade e outro de outra. Normalmente a língua que se aprende é a língua da mãe. Pra variar. Só pra variar. É. Gente, olha, eu fico assim olhando, aí tem umas frases aqui. Literalmente a língua materna. Exatamente. Eu tava procurando umas frases que eu tinha separado, deixa eu achar aqui, peraí. Mas já tem aquela piada, né, que eu comentei mais cedo. Sim. Né? E tá lá o filho se arrumando pra escola. Mãe, cadê minha blusa? Mãe, cadê minha pasta? Mãe, cadê... Aí encontra o pai. Pai, cadê a mamãe? Porque só a mãe que acha. Perdeu, só a mãe que acha. Eu vi umas frases assim, que são muito, muito ditas ainda hoje, né? E aí eu pensei, vamos trocar. Vamos fazer um jogo aqui de trocar essas frases, porque deixa que eu faço. Eu acabo antes. Às vezes nós mulheres, a gente mesmo, né? Sim. O cara vai lá fazer alguma coisa. Não, deixa que eu faço. Deixa que eu faço, que eu acabo primeiro que você, né? A gente vai meio que bloqueando a gente mesmo, porque a gente normaliza que ele não é capaz, né? Aí eu, fazendo exercício mental, não vou falar mais isso não, sabe? Olha, faça, meu filho, faça no seu ritmo, entendeu? Mas faça. Agora vamos combinar que tem um limite também, né? Porque senão... Outra frase bem comum é o seguinte: eu vou sair, mas eu deixei a comida pronta na geladeira. Olha, tá vendo? A gente às vezes tem um compromisso, tem alguma coisa, seja lá o que for, mas a gente vai já se sentindo na responsabilidade, né? Culpada, não. Olha, eu tô saindo, mas eu já deixei essa comida pronta, viu? Tá tudo pronto. Eu tô saindo, mas tá tudo pronto. Tá, agora eu não falo mais. Vamos falar assim: olha, eu tô saindo, você faz sua comida, né? Porque hoje eu vou sair, então assim, faça você. Sua mãe não vai cair. Gente, outra coisa. Bom, com essa questão que você falou, mãe, né? Onde é que tá isso? Onde é que tá aquilo? Tem a ver com essa aqui. Se você não souber onde está algo, me chame, viu? Me chame. Me chame não, vá procurar. Se você não souber, procure. Agora sim, né? Não vamos ser tão ruim. Se você não achar, eu posso até te ajudar a procurar. Melhor assim, né? Não? Então, assim, são situações que a gente carrega, né? Mesmo a gente que já tem um conhecimento maior, uma reflexão maior, a gente escorrega, porque o sistema é bruto, minha gente. O sistema é forte, né? É uma coisa assim de milênio mesmo, como você falou. São centenas e centenas de anos. A gente não vai acabar com isso de uma hora para outra. A esperança que a gente tem é de que, já que sim, né, os tempos são outros e a gente vai acompanhando as mudanças, né, que a gente consiga um dia essa igualdade nesse sentido de dividir as tarefas, né, de abrir a boca, de falar o que pensa, em todos os âmbitos, né, porque a desigualdade ela impera em praticamente todas as questões, né, também. Sim, e assim, como dica, né, como reflexão, muitos casais, né, quando a gente conhece alguém, a gente se apaixona, se encanta e acha que, né, vai ser aquela coisa que vai mudar a vida, o amor da vida, e a gente fica preso ao romantismo e esquece que muitas vezes a gente tem que partir um pouco pro racional mesmo, de conhecer quem é esse parceiro, o quanto que ele é participativo em casa, como é que ele trabalha, como é que ele auxilia os pais, como é que ele participa da vida doméstica dessa família de origem, para que a gente possa ir trabalhando isso, né? Fazendo acordos, chamando a atenção, ou pelo menos, né, pontuando algumas coisas. Porque, veja, não dá para brincar de casinha. Uma casa, ela exige muita coisa, né? Você tem que fazer supermercado, você tem que cuidar da limpeza, você tem que pagar contas, tem uma série de coisas. Então, a gente precisa... Claro que o romance, né, essa parte é muito interessante, é o que une as pessoas e tudo mais. Mas esse outro lado, ele precisa também ser bem pensado, né? Esses acordos precisam ser feitos. Até para que quando surja, por exemplo, um filho, porque inclusive o índice de separação de crianças até 2 anos, com crianças até 2 anos, de casais, é altíssimo.
porque é um impacto muito grande quando chega uma criança numa família, né? Numa casa. Então é interessante, até como um acordo pré-nupcial mesmo, você entender o que é que você tem de características e o que é que eu tenho. Quais são as suas habilidades, quais são as suas, né? Vamos dividir aqui. Que tipo de desenvoltura você tem para coisas domésticas? Você sabe cozinhar? Então, sei lá, o café da manhã você faz, meu Deus, né? homem que cozinha. Oh, meu pai. E aí você pode ir ajustando essas coisas para que quando surja, por exemplo, um filho, o primeiro filho, o segundo, o terceiro, quantos você queira ter, as coisas sejam menos impactantes no susto. Porque eu percebo que muita gente chega lá, caiu, e agora, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Né? E aí esse homem, por costume, vai se esquivando, porque realmente não foi treinado, ou sei lá, não foi também chamado a atenção para isso que ele precisaria. Nem parou para pensar no assunto, né? E a gente precisa abrir esse leque também. As pessoas precisam conversar e se interessar, já que vão constituir uma conjugalidade, considerar mais essas questões mesmo. E hoje eu vejo que pelo menos a geração mais nova, pelo menos o que a gente anda percebendo é que elas estão mais antenadas em relação a isso. Né? Antigamente ninguém via nada disso, era outro, né, modelo. Hoje eu vejo que os jovens, pelo menos nesse aspecto, eles são mais livres, eles são mais conscientes das escolhas dos parceiros, das parceiras, né? Ele não vai ali namorar a menina ou casar com alguém porque o pai mandou, porque a mãe mandou, né? Não é mais aquela época, são outros tempos. Então, assim, pra gente fechar esse... Tá vendo aí? Falei pra você que flui, né? Vocês achando que não flui? Flui! Eu queria saber, assim, o que a gente pode fazer? Quais são as estratégias para dividir esse peso? A gente sabe que, claro, tem que ter políticas públicas, tem que ter o governo, tem que ter todas as esferas de uma sociedade, mas eu acho que o início de tudo começa dentro de casa, né? Eu acho que dentro da nossa casa, hoje, com a consciência que a gente tem, o que a gente pode passar para os nossos filhos e que os nossos filhos possam passar para os filhos deles, né? E assim por diante, para a gente mudar esse cenário. Eu vou dar só um relato aqui que eu achei super engraçado. Uma colega falou assim que ela conversou com o marido e ela adotou ministérios. Ela chegou assim, vamos fazer o seguinte, vamos tratar a casa como uma empresa. Nossa casa é uma empresa. Então vai ter o Ministério da Alimentação, vai ter o Ministério da Saúde, que é assim, por exemplo, o Ministério da Saúde, quem é que vai ficar responsável pelos exames, consultas, compra de remédios, sabe? Ela criou divisões para que ele pudesse entender que aquilo tudo não poderia ficar só com ela. Que ela também trabalha fora, mas que aquilo tudo de casa não poderia ficar nas costas dela. Então ela dividiu em ministérios. Ministério da Saúde, Ministério da Alimentação, Ministério... E ela disse que tá dando certo, porque assim, ele foi visualizando a coisa, vendo a quantidade de tarefas que só ela fazia. Sabe? Aí eu fico pensando, olha, já fica a dica, vamos fazer os ministérios aí, meu povo, em casa, pra ver se a gente divide esse negócio, né, Suzana? Uma coisa que eu fiz no meu casamento quando o Felipe era pequeno, né? Hoje eu sou separada, mas na época o pai dele sabia fazer algumas coisas. E, você não quer aprender? Não quero. Não quero aprender, porque ele faz. Exatamente. Não vai se aprender, já era. São poucas coisas. Sabe cozinhar alguma coisa séria, você não quer aprender? Não, tá bom, eu cozinho as coisas brasileiras. Então sim, a gente também tem que se limitar. Eu acho que a gente toma sempre à frente. Às vezes é pelo costume mesmo, né? A gente quer fazer tudo. Então a gente tem que aprender a se segurar e aceitar que o outro vai fazer, talvez não como a gente faz, mas se ele começar a fazer, ele pode inclusive fazer melhor. É treino, viu, minha gente? É prática, prática. Pode inclusive fazer melhor. Sim. E eu acho que também uma das suporte a outra. As mulheres eram muito competitivas, ainda são. Então a gente tem que se apoiar, né, como mulheres, porque os homens se apoiam, os viu? Homens se apoiam. A gente não, é tudo uma rival da outra, tudo vendo um defeito uma da outra. Cadê a tal da sororidade que eu só vejo de nome isso aí, hein? Cadê? Né? É muito interessante. Eu vou falar outra aqui do churrasco que eu lembrei. Que uma colega minha falou assim, ó. Veja, o meu esposo, ele sabe fazer churrasco. Acontece que ele só faz o churrasco. Ele vai lá grelhar a carne, né? Ele vai lá fazer na churrasqueira. E todo o resto, quem é que faz?
eu faço todas as guarnições, eu lavo os pratos todinho, eu faço tudo e no final das contas ele é que é o elogiado porque ele fez a carne. Mas é bem isso. Não é assim que acontece? Exato. Não é brinquedo, não. E se deixar, a mulher ainda aprende a fazer churrasco. Não, se deixar ele vai dizer, oh, beleza, eu não vou ficar mais ali na churrasqueira em pé, só naquela carne, pode ir, minha filha, vá. E olha, o churrasco ficou no mesmo sabor dele, que incrível! É melhor, viu, Suzana, fazer o que você disse, não quero nem aprender. Pra quê, né? Senão é mais uma tarefa. Eu tenho uma churrasqueira em casa, eu nunca fiz churrasco, porque eu não sei fazer. Você sabe fazer, vai fazer. Gente, é sério. Mas eu acho que algumas coisas a gente pode fazer realmente, né, com relação à criação dos filhos, não só dos meninos, das meninas, Sim. mas eu acho que primeiro que se instituir uma autorresponsabilidade. Os meninos precisam entender que eles precisam arrumar a cama deles, que eles precisam cuidar das coisas deles, que eles precisam guardar os brinquedos, guardar os livros, enfim. Tentar trazer para a educação do menino uma coisa mais participativa da casa. Sim, se dá uma coisa mais feminina, dita como família. Estragando, né? Mas é isso, a gente tem essa tendência, né? Achar que os nossos filhos não vão ser suficientemente competentes para fazer alguma coisa, e aí a gente vai tentando cobrir. E a gente precisa permitir que esses meninos participem. Façam as coisas. Já tá na altura, sei lá, de lavar um prato, deixa lavar. Mas vai quebrar. A gente também quebra prato. Eu já quebrei vários. Exatamente, qual o problema? Tá todo mundo vivo. E a gente tem que testar, a gente tem que tentar, a gente tem que explicar como é que funcionam as coisas. O banheiro, filho, pendura a toalha no banheiro, olha, o tapete do banheiro, estica, você não encontrou assim, né? Fecha a tampa. Eu acho que são coisas que a gente vai ensinando ao menino. Isso, os tempos são outros e a gente tem que ir passando diferente. Que é pra ver se um dia a gente chega, né, com outro cenário. E outra coisa que aí, claro que se esse pai puder contribuir, seria incrível, que é o exemplo mesmo do pai. Sim, ele vendo o pai fazendo, olha, a figura masculina tá ali colocando a mão na massa. Outro nível, né? Olha, o meu pai lava prato, não tem problema nenhum. Nossa, o meu pai recolheu a roupa que estava pendurada no varal, não tem problema nenhum. E aí isso ser uma coisa coletiva, porque na verdade uma casa é uma comunidade, né? Vivem 3, 4, 5 pessoas. E por que vai ficar uma só, né? Então talvez dividir as tarefas da casa nesse sentido, incluindo a criança naquilo que ela puder já fazer, né? De alguma forma ela tem como contribuir com as coisas dela. Exatamente. Meninas, eu quero agradecer a presença. Veja como passa rápido, né? Porque a gente fala que nem umas matracas, sabe? Mas é porque o assunto é realmente muito importante. E assim, espero que você tenha gostado, que você reflita sobre o tema, que você chame aí o seu marido, o seu parceiro, o seu companheiro e vice-versa para conversar, né? Porque eu acho que tudo parte do diálogo. E viva as mulheres, claro, os homens também, tá? Um beijo grande pra todo mundo. A gente não tá brigando com vocês, não é isso. Então, assim, muito obrigada pela participação, pela presença de vocês aqui, que enriqueceu bastante o nosso bate-papo. E aquele recadinho final, claro, que eu não posso deixar de fazer, agradecer as minhas parceiras, Bruna, da Estilo Você, que me veste toda semana, você que gosta de estilo atemporal, roupas de qualidade, lá na Bruna, Estilo Você, fica ali na Tancredo Neves, próximo ali a Pisolar. Tá aqui na sua tela o Instagram para você acompanhar aí, ó, looks maravilhosos. Leônia Joias, joias em ouro, 18 quilates, ó, com preços justos. Também tá passando aqui na sua tela o endereço para você seguir e acompanhar todas as novidades. PupaCast, não, PupaCast feminino, Pupa Company. PupaCast já é o produto da Pupa Company, que é o Ítalo que tá aqui, o nosso videomaker. Muito obrigada. Toda essa estrutura que você tá vendo aqui, graças a ele, tá? Quero mandar um beijo muito especial para todo mundo que acompanha. Continue acompanhando, siga as nossas redes sociais, ative aí o sininho lá no YouTube para receber todas as notificações, vídeos inéditos toda quarta-feira no YouTube e no Spotify, endereços que estão passando aí na sua tela. Olha quanta coisa, né? Já tô ficando até com a boca seca, minha gente. Peraí que eu vou beber água. Então é isso. Beijo grande. Até o nosso próximo episódio com muita vida leve.